Esse é o programa AgEvolution. Falamos sobre tendências, inovações e tecnologias que estão sendo aplicadas no agronegócio e estão borbulhando em laboratórios, de centros de pesquisa e startups. No programa de hoje falaremos sobre os conceitos de Agtechs e a importância dos centros de pesquisas, como esses dois mundos estão organizados, como eles recebem investimentos e quais os seus principais objetivos. São estimadas mais de 300 startups Agtechs no Brasil. Dessas 300, 184 participaram do censo, encabeçado pela Exalc, que conta com dados estatísticos e diferentes informações e características sobre essas Agtechs. Hoje aqui em Piracicaba, São Paulo, durante a Exalc Show, vou falar com o professor Matheus Mondin, que é um dos coordenadores técnicos desse censo, que vai nos contar não só a importância dele, mas principalmente, professor, o que o censo revelou? Muito mais do que simplesmente tentar fazer uma estimativa de quantas são, que não é o foco do trabalho, a gente quer esse diagnóstico profundo e compreensível do que é que está acontecendo para a gente poder realmente abrir isso para o público, abrir isso para os investidores, abrir isso para os profissionais técnicos que tenham interesse, para os produtores e até internacionalmente, né? De maneira geral, a gente vê que existe um comportamento razoavelmente linear desses empreendedores. Uma das coisas que nós notamos é que eles estão amadurecendo, eles estão evoluindo, e isso é um bom sinal. Isso significa que é um movimento que, embora esteja num estágio ainda muito inicial, ele mostra sinais de que tem sustentabilidade e tem crescimento. E isso é bom, porque isso permite com que a gente possa criar estratégias para manter esse mercado aquecido e, obviamente, estudantes, profissionais se sintam confortáveis em se tornarem empreendedores e oferecerem suas soluções para os produtores e para as empresas no Brasil. Então, na verdade, o censo ele não ajuda somente quem quer investir nessas Agtechs, mas também quem quer entender como é que está funcionando esse mercado, o crescimento, e para jovens que querem empreender e começar esse negócio. Exatamente. Ele serve para estimular jovens a entenderem e verem que num mercado tão nascente, eles têm muita oportunidade, eles entendem o que está acontecendo, quais são as demandas dos produtores e enxergam isso como uma oportunidade para criar e oferecer soluções. Ainda a gente tem medo de investir, a gente tem medo de colocar o dinheiro em circulação. E o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos é que as pessoas lá não têm medo de investir. Culturalmente, eles têm predisposição a investir. Nós não temos, né? A gente é bastante duro com relação ao que é que nós vamos fazer com o nosso dinheiro. E eles são mais confortáveis. Mas, de verdade, se não houver investimento, não vai se manter esse processo de inovação no Brasil. E isso não pode vir exclusivamente do governo de forma alguma. Isso é uma coisa que tem que vir da sociedade, dos produtores, das pessoas que gostam de investir, fazerem parte disso. Então ainda a gente está um passo atrás nessa questão do investimento. Mas estamos amadurecendo. Os investidores também precisavam amadurecer, né? E a gente sente que eles estão começando a entender o que é o agro, que é diferente de fintech, que é diferente de internet das coisas, né? Aquele movimento .com, games, é um outro mundo o agro. Ele tem a sua própria dinâmica e o pessoal está aprendendo. Então eu creio que isso se quebre dentro de algum tempo. O Hub tem o objetivo de conectar pessoas, onde elas possam trabalhar juntas, trocando informações, criando e empreendendo. O ambiente é assim, ó, sem paredes, o que permite o networking constante. O Pulse é o Hub que pertence à Raizen. Aqui em Piracicaba eu estou com o Guilherme Daulago, que é coordenador de inovação da Raizen e que vai nos contar como funciona o Hub e as startups que trabalham aqui dentro. Primeiro explicar um pouco por que a Raizen criou esse hub, né, para ter uma área de inteligência, né, para estar conectado às principais tendências ou até mesmo ameaça ao nosso negócio. Segundo, para liderar a iniciativa de inovação, né, que a Raizen, sendo líder no setor agro,
já lidera bastante a inovação com etanol de segunda geração, o próprio biogás. Então já temos áreas de inovação tanto em combustíveis quanto em energia, e o Pulse acaba cumprindo esse papel do ecossistema de startups, né? E os últimos dois fatores têm a ver com o desenvolvimento de pessoas. Um é o desenvolvimento de mindset do funcionário, então a gente já tem diversos funcionários aqui que já interagem no dia a dia com a startup, que ajuda o sucesso dos nossos pilotos. E por último, para uma atração de talentos, né? Como marca empregadora Raizen, é importante a gente mostrar que a gente está fazendo um trabalho com inovação e trazendo novas tecnologias e pessoas jovens aqui para Piracicaba. Como que funciona a seleção para trabalhar aqui dentro? O que diferencia as startups que estão aqui das que estão lá fora? Eu acho que a principal proposta de valor do Pulse é conseguir unir universidades, empreendedores e a Raizen sendo um grande consumidor de pilotos, né? Então eles têm a oportunidade de serem acelerados quando necessitam, de residir. A gente fornece mentorias também de executivos e a chance de usar a Raizen como piloto de teste, né? Os campos de prova aí fora para testar e validar as tecnologias. Uma vez feito isso, a gente pode compartilhar com os nossos fornecedores e clientes também esse tipo de tecnologia desenvolvido aqui. Guilherme, muito obrigada. Eu acho que deu para ficar bem claro como funciona esse ambiente e a importância de um cowork com várias startups. A Arrobatec é uma startup recém-graduada na ExalcTech e incubada aqui no Pulse. O objetivo dela é garantir uma maior lucratividade para o produtor e para a indústria através da pecuária de precisão. Hoje eu estou aqui com o Thiago Albertini, que é diretor da Arrobatec, que vai nos contar um pouquinho da importância de trabalhar num ambiente assim, num hub de uma grande empresa. A importância de estarmos aqui, principalmente para compartilhar o conhecimento com outras startups, isso é muito rico, faz a gente pensar sobre os nossos desafios, encontrar meios de superá-los e também receber um aconselhamento e a visibilidade, aconselhamento no sentido de aprender com as pessoas, com os executivos que permeiam esse espaço e com os fundos de investimento e outros atores que permeiam aqui para criar novas iniciativas para a gente se desenvolver melhor no longo prazo. Thiago, muito obrigada por compartilhar um pouco mais da trajetória da Arrobatec. E aqui a gente teve mais um exemplo que sem investimento não tem pesquisa, destacando as vantagens de trabalhar num hub com várias startups e todas as vantagens que eles oferecem. O Rafael Kimmel é um produtor rural de 38 anos apaixonado por novas tecnologias. A fazenda dele aqui em Nova Mutum, no Mato Grosso, foi formada pelo seu avô e hoje é gerenciada por ele e pelo primo João Paulo, com o que há de mais moderno. Qual é o desafio de modernizar uma fazenda tradicional? O maior desafio é você conseguir convencer o produtor de que uma tecnologia pode ser rentável para a propriedade. Porque você vai ter que fazer um aporte de dinheiro, vai ter que investir e esse investimento vai te gerar um lucro durante vários anos. Vai dar o retorno mais tarde. Isso, ele retorna. Às vezes retorna no primeiro ano. E quais são as tecnologias que vocês têm aqui na fazenda hoje? Então, nós começamos há 14 anos atrás com a agricultura de precisão, tá? Que é colocar taxa variável na adubação. Saímos da taxa fixa para uma taxa variável e isso já ajudou a diminuir o custo. Tá? Hoje a gente tem alguma abrangência do acesso remoto através do Wi-Fi. Temos mapeamento de plantio, colheita e o mapeamento da adubação. Como a gente sempre diz, sem investimento não tem pesquisa e sem investimento essas tecnologias não podem chegar até vocês, dentro da porteira. Fiquem com a gente que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mundo de tecnologias que tem chegado no nosso setor e que não são mais o futuro, já são o presente. Fique com a gente. Durante toda a temporada do programa, você vai conhecer o universo das agtechs, que são startups especializadas em desenvolver soluções voltadas para o agro, e dos centros de pesquisas também, que juntos estão desenvolvendo tecnologias, criando soluções e fazendo o futuro das tendências se tornar o presente do agronegócio brasileiro. Não saia daí, já já voltamos com mais AgEvolution.
A história de desenvolvimento tecnológico do Brasil não é de hoje. Prova disso é a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Hoje eu estou aqui em Brasília com o Dr. José Manuel Cabral, que é chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Dr. Cabral, nos conta um pouquinho o que fez o senhor investir tanto nesse mundo Embrapa. A Embrapa é uma empresa fascinante. A Embrapa tem tido uma atuação em todo o Brasil, tem trabalhos que efetivamente modificaram a situação no campo e na cidade, porque os resultados do trabalho na área rural, eles se refletem nos consumidores, se refletem em maior variedade de produtos, se refletem em produtos mais baratos. E isso, então, faz com que a Embrapa tenha uma participação extremamente importante no que a gente chama do agronegócio, mas na formação do PIB do Brasil, né, do Produto Interno Bruto do Brasil. Os resultados de pesquisa, os resultados dos desenvolvimentos e a utilização dos resultados da Embrapa tem sido um fator de desenvolvimento do país. Ao longo desse período de 44 anos, né, que completamos este ano, temos desenvolvido uma série de trabalhos, uma série de tecnologias que nós normalmente queremos transferir, repassar para a sociedade. E esses trabalhos, então, são feitos em conjunto com instituições do meio rural, que podem ser cooperativas, ou empresas de pequeno, de médio ou de grande porte. Temos hoje muitos contratos com empresas para o desenvolvimento e a utilização das nossas tecnologias. A gente sabe que aqui são desenvolvidas pesquisas muito importantes para o nosso setor, que já estão sendo aplicadas e que ainda serão. A pergunta é: como é que funciona o investimento nessas pesquisas, principalmente do setor privado? Alguma empresa que queira investir, qual é o primeiro passo? Bom, a sociedade toma conhecimento das nossas pesquisas pela divulgação que nós fazemos. Então, nós temos divulgação por meio da imprensa, nós temos divulgação participando em feiras, em exposições, e as empresas interessadas, elas normalmente vão nos procurar aqui no nosso centro, e a partir num primeiro contato, nós vamos desenvolver um contrato de pesquisa e desenvolvimento para finalizar as pesquisas em conjunto com a empresa, e aí a empresa é licenciada para colocar esses produtos no mercado. Ou seja, há etapas ainda de desenvolvimento junto com a empresa, e posteriormente a empresa é licenciada para levar as tecnologias ao mercado. Ou seja, a Embrapa está de portas abertas para novos investidores e empresas que estejam interessadas em ajudar no futuro da agropecuária brasileira, certo? Certo. É importante a gente ressaltar que nós trabalhamos com pequenas empresas, com médias empresas, com empresas nacionais, com empresas multinacionais. Nós não temos nenhum tipo de viés sobre o tipo de empresa que nós trabalhamos. Temos vários contratos com pequenas empresas, às vezes com empresas nascentes, e temos contratos também com empresas muito grandes, multinacionais. Perfeito. Então aqui é a prova de que as pesquisas precisam de um incentivo maior para saírem do papel, porque não adianta. Sem recursos, não tem pesquisa. Hoje estamos aqui com o Dr. Elíbio Reck, que vai nos contar um pouquinho de como é possível uma semente de soja revolucionar a saúde no Brasil. Dr. Elíbio, nos conta um pouquinho das etapas dessa pesquisa. Essa pesquisa iniciou com uma parceria com o Instituto de Saúde dos Estados Unidos e a Embrapa. O Instituto de Saúde dos Estados Unidos isolou uma molécula a partir de algas do oceano, e essa molécula produz a cianovirina, uma proteína que foi depois descoberto que ela inibe eficientemente a replicação do HIV e outras viroses também. Após a produção em escala e a purificação,
nós vamos transferir essa proteína para o setor farmacêutico, para juntamente desenvolver, como eu mencionei, os estudos pré-clínicos e clínicos e fazer uma formulação para potencialmente chegar ao mercado. Que a dengue é uma doença perigosa e que pode matar, eu não preciso repetir aqui. O que vale compartilhar com vocês é que já existe um bioinseticida que pode ser usado em água de consumo humano, capaz de eliminar a larva do mosquito ainda no criadouro. Nós temos então uma coleção de bactérias aqui na Embrapa. Essas bactérias hoje elas estão no total de mais ou menos 3.000 estirpes, 3.000 isolados. E no caso desse produto para a larva do mosquito, nós testamos cada uma dessas bactérias para ver qual delas seria mais eficaz para matar a larva do mosquito. Uma vez identificada essa bactéria, nós desenvolvemos um meio de cultivo para que elas possam ser cultivadas e multiplicadas em escala industrial. E depois que a gente descobre quais são as necessidades para o cultivo dessa bactéria, a gente transforma ela num produto. E depois dessa etapa, a gente então envasa e aí a gente tem um produto comercial que é submetido aos testes de segurança para registro, então segurança, eficácia, uma série de outros testes que são requeridos para registro, e aí ele vai então ser envasado e comercializado. A gente sabe que as pesquisas necessitam de investimentos de origem privada, pública. Como é que funcionou? Vocês tiveram investimento até, enfim, conseguirmos colocar no mercado o produto? Exatamente. No caso do produto de lagartas, a gente fez uma parceria com o Instituto Mato Grossense do Algodão, foi uma demanda que veio da parte deles, né? Com isso, eles colocaram dinheiro na pesquisa, nos apoiaram tecnicamente, então o trabalho foi feito em parceria e nós chegamos a um produto final comum, que agora vai ser então produzido e comercializado pelo IMA Condeagro. E a Embrapa vai receber royalties sobre a venda desse produto. Esses royalties voltam para a empresa e alimentam o processo de desenvolvimento de novas pesquisas. Perfeito. Então aqui a gente tem um exemplo de uma pesquisa que teve um investimento e que ela é super positiva tanto para o campo quanto para a cidade. E uma comprovação de que sem investimento não há pesquisa. Aqui com o Dr. Luciano hoje a gente vai falar sobre a bioimpressão 3D, ou seja, como deixar o material impresso mais próximo da realidade para a realização das pesquisas. Dr. Luciano, nos explica então como é que funcionam as etapas e como está acontecendo aqui no laboratório. Bom, o que nós fazemos nesse laboratório é desenvolver estruturas que simulam modelos biológicos e que efetivamente no processo de bioimpressão 3D você tem pelo menos 3 etapas distintas que envolvem um pré-processamento, um processamento e um pós-processamento. No pré-processamento, nós adquirimos imagens tridimensionais usando scanners tridimensionais, os quais possibilitam com isso a construção do modelo, o qual será submetido então a processos de impressão 3D em plásticos, muitas das vezes utilizando plásticos que vêm de processos reutilizáveis ou de reciclagem e que com isso nós utilizamos materiais oriundos do próprio laboratório. Esses modelos agora impressos como plástico, posteriormente são utilizados apenas como protótipos para a produção de materiais biológicos, os quais contêm sistemas vivos na sua composição, desde células até a presença de biomateriais que, quando submetidos a processo adequado de maturação, permitem que esses modelos consigam atingir aspectos semelhantes àqueles encontrados nos sistemas naturais. Os nematóides das galhas são uma verdadeira dor de cabeça para os produtores rurais. Mas eu tenho uma boa notícia. Eles poderão ser controlados. Hoje eu estou aqui em Brasília, na Embrapa, com o Dr. Thales Rocha, que vai nos contar um pouquinho do processo dessa pesquisa que pode auxiliar no controle desses nematóides. A tecnologia da Embrapa, ela é baseada em 2 momentos. Um momento onde você vai usar os extratos vegetais provenientes de sementes de plantas que se antagonizam a nematóide. E isso vai ser fundido com um biofertilizante. Então você, na verdade, tem uma tecnologia que é bifuncional. Ela, ao mesmo tempo que acelera o crescimento da planta, melhora o enraizamento, a parte aérea, a produtividade,
você tem, Camila, a parte relacionada ao controle dos fitoparasitas. No nosso caso, muita paixão por parte nossa, dos pesquisadores e por parte dos jovens, os grandes talentos, nunca deixam a gente desanimar. Então a gente faz pesquisa com muita raça, com muito amor, muita devoção. Então a gente atravessa muitas coisas que podem ser atenuadas se você tem realmente esse aporte chegando de forma adequada, de forma mais célere, né, para você poder fazer isso realmente na velocidade que deve ser e que a ciência merece. Então aqui a gente teve um exemplo não só de um produto que vai fazer total diferença dentro da porteira para os produtores rurais, independente do tamanho deles, e também um exemplo positivo de uma parceria que deu certo e de uma pesquisa que sempre vai precisar de incentivos, de investimento, porque sem investimento não tem pesquisa. Já é possível ver o surgimento de uma nova realidade para o agronegócio brasileiro, com sua principal característica ligada ao uso intensivo de tecnologias. Nosso programa está cheio de informações sobre essas novas soluções. Ficaram curiosos? Então fiquem ligados, que vocês poderão assistir todas essas novidades aqui no Canal Rural.